A inclusão de conteúdos sobre sexualidade e questões de gênero no currículo das escolas brasileiras segue gerando polêmica. Enquanto isso, só em 2013, 312 pessoas foram mortas no Brasil vítimas da homofobia. O preconceito e a falta de informação ainda têm alimentado esse tipo de violência quando o assunto é sexo, orientação sexual e gênero. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Lisa, uma boa tarde para você que acompanha o programa pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar do Viva Voz através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e também pelo Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é doutora em Antropologia Social, professora do mestrado em Gestão de Políticas Públicas e também professora nos cursos de Medicina, Direito e Psicologia aqui na Univale. Obrigada pela presença, professora. Olá, boa tarde meninas, boa tarde aos ouvintes, às ouvintes, aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras. É um prazer também estar aqui. E fico muito feliz porque esse é um tema que tem que ser discutido e tem que ser discutido urgentemente, densamente. Porque, como vocês bem pontuaram, é uma questão que gera muita violência, violência física, violência simbólica e leva até a morte de pessoas inocentes. Que coisa, né? Bom, eu gostaria de começar tocando nesses 3 conceitos que a gente usou na abertura do programa. Qual a diferença, professora? Sexo, orientação sexual, gênero? Isso acaba causando uma grande confusão entre as pessoas. Até porque quando nós falamos em sexo, nós temos um conceito que é um conceito muito específico e ele acaba sendo muito reducionista. Quando nós falamos em sexo, nós atrelamos o sexo à questão biológica e fisiológica do sujeito. Por exemplo, macho ou fêmea. Só que isso acaba não definindo e não dando conta de toda a complexidade do que é ser humano. Então, o conceito de gênero tem que ser um conceito ampliado, um conceito discutido, como vocês bem colocaram no início, pela educação em geral, inclusive dentro da universidade, porque dentro da própria universidade nós ainda temos algumas questões que precisam ser, eu diria assim, reparadas e problematizadas. Gênero estaria relacionado à orientação sexual do sujeito. O que seria orientação sexual? Seria o desejo dele, a apreciação dele em relação a um outro sujeito, mulher, homem ou qualquer outra orientação. E gênero também estaria relacionado à identidade de gênero. Identidade de gênero é aquilo que você mais se sente confortável, ser homem, ser mulher, transexual, diante da sua vida. Você se constrói. Gênero é uma construção social e cultural. E sexo, a princípio, seria algo determinado. A princípio, porque nós sabemos que hoje isso também é modificável. Certo. Professora Micheline, você considera o Brasil um país preconceituoso no que diz respeito às questões de gênero? Muito, muito preconceituoso. E isso nós vivenciamos todos os dias, em todos os locais, em todos os lugares. Eu estava até comentando com vocês, antes de nós começarmos o programa, que faz 1 semana e meia, mais ou menos, eu dei uma entrevista para o Diário Catarinense e lá nós versávamos sobre a questão do Estatuto da Família, que vocês sabem que foi aprovado faz mais ou menos 2 semanas, no final de setembro. Esse estatuto, ele define família como a conjunção, a união entre um homem e uma mulher, excluindo aí todos os outros arranjos familiares. E quando alguns especialistas foram chamados para falar sobre isso, inclusive eu, dizendo que existem outros arranjos familiares, que um casal homoafetivo, por exemplo, pode sim construir uma família, adotando filhos ou não, muitos comentários foram gerados na rede, comentários bastante pejorativos, bastante perigosos e violentos. Eu, sinceramente, ingenuamente, talvez, não esperava tantos comentários violentos, discriminando essas pessoas, estigmatizando. E o estigma, como fala Goffman, é algo muito sério, porque quando você estigmatiza, o próprio sujeito ele acaba inculcando aquela lógica e ele se sente inferior. E ele não consegue, então, lutar contra.
Perfeito. Agora, professora Micheline, eu queria tocar em uma outra temática que também a gente mencionou no comecinho, que é a questão da homofobia, né? Certo. Você falou de violência, que as pessoas criticaram apenas a questão dos arranjos aí, a disposição que você apresentou. Agora, o que é exatamente a homofobia? E, aliás, vale lembrar que homofobia não é crime no Brasil, né? Ainda esperamos que seja, né? Mas, enfim... E como é que funciona a cabeça de uma pessoa que desenvolve esse tipo de sentimento? Né? Vamos lá. Primeiro é importante dizer que existem algumas denominações que elas têm que ser trabalhadas, não no sentido engessado. Hoje nós trabalhamos com a ideia de cisgênero, que seria aquele sujeito, então, que ele se relaciona com um sujeito de um outro sexo, certo? Que não o dele, um homem com uma mulher com um homem, e não casais que têm outra configuração e outra orientação sexual ou de gênero, outra identidade de gênero. E existem os transgêneros. Os transgêneros aí nós temos uma diversidade de orientações e também de identidades que têm que ser levadas em conta. Só que essa diversidade, ela não é muito bem, eu diria assim, entendida. As pessoas acabam generalizando, por exemplo, com a nomenclatura gay. Gay, com certeza, não dá conta dessa diversidade. O que nós clamamos hoje? Que a própria pessoa, que ela se autodefina. Porque só você pode se autodefinir. Quando um outro aponta para você de forma pejorativa, de forma violenta, te desqualificando pela tua identidade de gênero, tua orientação social, ou orientação de gênero, ou cultural, esta pessoa está, com certeza, agindo de má fé. E quando eu estou falando aqui de má fé, eu estou falando de má fé no sentido sartreano. O que significa isso? É quando você acaba inculcando também essa lógica e você acredita firmemente na tua postura. Não, eu estou correto. O correto é existir homem, mulher. Eu nasci com pênis ou eu nasci com vagina, logo eu sou homem ou sou mulher. Não existe uma outra configuração. O grande problema é que as pessoas elas acreditam nessa lógica, que é aquilo que nós chamamos de lógica binária. A lógica binária é uma lógica que exclui todas as outras lógicas. E nós sabemos que desde sempre existiu uma diversidade enorme de orientação e de identidade de gênero. Correto? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela própria não se dá conta disso. E nós temos uma questão moral, uma questão ética e, principalmente, uma questão religiosa. Essa questão religiosa, ela acaba atravessando a conduta das pessoas, o comportamento delas, o que pode levar à violência contra um outro, ao diferente, ao diverso daquilo que é cultuado como normal. É importante dizer que a própria ciência, durante muito tempo também, considerou a homossexualidade como doença, como patologia, o que não é, gente. Homossexualidade não é doença, não é patologia. Essas pessoas são seres humanos como nós somos, como qualquer um é. Cada um tem o seu desejo e esse desejo não pode fazer com que as pessoas sejam desclassificadas, com que elas sejam marginalizadas. Certo. Professora Micheline, a gente citou também na abertura do programa diversos casos de crime relacionados aí às mortes por homofobia, enfim, certo, né? Pelo menos 312 mortes em 2013, o que corresponde aí mais ou menos a uma morte a cada 28 horas. Esses dados, eles foram levantados por um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, que também é do Grupo Gay da Bahia, tendo em vista que são baseados em registros policiais, em notícias, já que não tem estatísticas oficiais sobre isso, né? É o Luiz Motti, né? Isso, Luiz Motti. Que é outro problema, né? Não temos essa estatística. Exatamente. E eu gostaria de saber de você se esses dados tão estrondosos, eles demonstram a dificuldade do ser humano em lidar com aquilo que foge do tradicional. Como é que a psicologia vê essa questão, essa dificuldade do ser humano? Eu diria que, além da psicologia, a própria antropologia social e cultural. Vejamos, existem padrões culturais. E nós somos forjados a partir desses padrões. Eu trabalho bastante em sala de aula, seja qual for a disciplina de gênero, ou de antropologia social, ou mesmo de políticas públicas relacionadas a violências, o quanto nós somos etnocêntricos. O que é um sujeito etnocêntrico? É aquele que só visualiza o mundo a partir da sua lente cultural. Se ele não retirar o seu óculos cultural para tentar enxergar o diverso, ele não vai conseguir agir com alteridade. E a alteridade, ela é fundamental. Só que isso, gente, não é algo inato.
Isso é aprendido. Nós temos que aprender a lidar com a diversidade. E isso em cada ato. Por exemplo, em sala de aula. Eu tenho em sala de aula neste momento, já tive em outros momentos também em outras instituições, uma aluna que é transexual. E ela quer ser chamada pelo nome social dela. E isso é um direito. E, por vezes, esse direito não é respeitado nem pelos colegas, não é? Nos corredores da universidade, dentro dos banheiros, seja qual for o espaço público. Isso é fundamental. Certo? Então, nós temos que prestar atenção nos pequenos detalhes. Isso é uma piada sobre gays ou sobre homossexualidade. Essas piadas também acabam reproduzindo essa lógica. Porque nós estamos lidando com pessoas, como fala Guimarães Rosa, de carne e osso. Essas pessoas, elas sentem, elas sofrem. E elas sofrem por algo que não é simplesmente que elas escolheram. Não é como escolher, eu gosto de sorvete de morango ou de sorvete de chocolate. Isso é uma escolha que também é construída ao longo da história desse sujeito. Muitas vezes, quando nós escutamos as narrativas, por exemplo, das pessoas que são transexuais, quando elas acabam contando que desde que elas se percebem como pessoas, elas já se sentem diferentemente daquilo que elas têm no meio das pernas. Por exemplo, então eu nasci com pênis, mas desde sempre eu me identifiquei com o papel de gênero forjado na minha sociedade do ser mulher, por exemplo. E é uma identificação que foi sendo construída ao longo da história desse sujeito, dessa pessoa. Então ela não pode nem ser chamada pelo nome ao qual ela se identifica. Isso é uma violência grave e que por vezes nós cometemos dentro dos próprios muros da universidade. Perfeito. Agora, professora, eu gostaria de ouvir de você um pouco também sobre a evolução social. As relações sociais têm se desenvolvido de que maneira ao longo da história em relação a essas pessoas que não são forjadas socialmente no gênero social estabelecido naquele momento, né? De que maneira essas pessoas foram sendo percebidas ao longo da história, a questão da transexualidade, da homossexualidade, de que maneira isso foi acontecendo ao longo da história? Vamos lá. Se nós pararmos para pensar, na Grécia Antiga, nós já temos algumas inscrições que versam sobre isso, não é? Os próprios sujeitos, os próprios alunos e professores, eles acabavam, então, tendo e se orientando de uma maneira que não era essa maneira tradicional, e nem por isso eram excluídos, porque isso era aceito pela sociedade na época. Mas se nós pararmos para pensar, desde a Idade Média, quando nós temos aí o teocentrismo, Deus como centro do universo, não é? Nós temos toda uma postura e toda uma moral que versa a própria história e a trajetória dos sujeitos a partir dessa lógica, que é a lógica nuclear, homem, mulher. Tudo que foge dessa lógica é deixado de lado, ou mesmo a desigualdade de gênero. Vamos pensar agora mais recentemente o capitalismo. A mulher é aquela que é forjada para reproduzir, para cuidar da sua casa. Se ela não o fizer, o que acontecerá? Não é? Ela será desqualificada, será marginalizada. Em 1941, por exemplo, no Brasil, as mulheres eram tratadas, isso era lei, elas tinham que ser tratadas e criadas para serem donas do lar, aquelas que tinham que reproduzir e cuidar dos seus filhos. E onde estavam, nesse momento, os sujeitos transexuais? Imagina, invisibilidade total. E eles já existiam. Invisibilidade. Se nós pensarmos há 50 anos atrás, por exemplo, a mesma coisa. Quem tinha o pátrio poder sobre a casa? O homem, certo? Já existe uma desigualdade de gênero, homem e mulher. Nós estamos falando de uma lógica binária. Imaginem vocês se nós sairmos desta lógica e adentrarmos num outro contexto. Invisibilidade, gente. Na nossa história recente, nem tão recente assim, há uma invisibilidade. Certo? Só contemporaneamente que a gente vem discutindo tudo isso e essas pessoas estão conseguindo, de uma maneira ou de outra, com muita luta e os seus movimentos, eu diria assim, ganhar voz e visibilidade. Mas se nós pararmos para pensar no sentido de evolução, desde sempre existiram. É só a gente pensar na nossa própria história antiga. Ok, intervalinho. A gente volta já a conversar com a professora Micheline Ramos de Oliveira. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Já estamos de volta e hoje o Viva Voz está falando a respeito de gênero e homossexualidade. A nossa convidada sobre este assunto é a professora Micheline Ramos de Oliveira, doutora em Antropologia Social e professora do mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. Professora Micheline, a gente volta falando um pouquinho a respeito dessa camuflagem que a gente falava no bloco anterior e da invisibilidade, né? Eu gostaria de saber um pouco dessa nossa realidade. Muitos jovens, não só jovens, mas sofrem com a dificuldade da família em lidar com a homossexualidade. O que esse tipo de atitude, esse período que eles passam não sendo eles mesmos, pode acarretar com o passar dos anos na personalidade dessa pessoa e também em outros problemas? Isso é muito ruim mesmo, porque imaginem vocês passarem por essa experiência de você não poder ser quem você é, de você não poder expressar os seus desejos, eu diria assim, os desejos básicos, de você poder se comportar a partir daquilo que você se enxerga. Quer dizer, você olha para um corpo, por exemplo, ou para um determinado comportamento que é muito diverso daquele que você se entende como ser humano. Isso é uma catástrofe na vida de uma pessoa. E eu tenho acompanhado alguns casos. Tem um caso, por exemplo, que eu poderia contar, que é um caso clínico de um colega que é psicanalista. E ele falou o seguinte, que me comoveu muito, que chegou uma pessoa no consultório dele, dizendo, um adulto de 45 anos, que definitivamente queria se transformar numa mulher, que ele não aguentava mais tanta pressão, havia sido casado, tinha filhos, vocês sabem que isso também é muito recorrente, não é? E as pessoas acabam mentindo para elas próprias em relação a isso. Voltamos novamente ao conceito de má fé, quando você mente para si próprio, você acredita na própria mentira, daí você forja toda uma vida numa superfície muito artificial, que não tem profundidade, até que, com o passar do tempo, esse sujeito que foi ao consultório, ele percebeu que a questão não era ele ser mulher ou ser homem, era ele ser ele próprio. Aí é que está. E isso sim leva ao sofrimento. Eu tenho um caso, por exemplo, de alunos da graduação, aqui mesmo da Univale, que eu acompanhei durante algum tempo, que queriam mudar de curso para serem aceitos tal como eles são. Estavam passando processo de modificação, tomando hormônios, sujeitos transexuais, que queriam mudar de curso para não serem discriminados e estigmatizados. Então, isso leva a um sofrimento muito grande. É claro que isso vai fazer com que as relações dessas pessoas também não sejam relações interessantes. Mas uma coisa é importante, isso não é sinônimo de patologia. Não é que essas pessoas sejam doentes. São pessoas que têm que ser ouvidas e têm que ter um espaço para ser quem elas são. Eu fico imaginando que esses impactos, lógico, diretamente na vida pessoal, né, desses indivíduos, mas imagino que também haja impacto social, né? Porque são outras pessoas, não são aquelas que elas são de verdade. Agora, ao mesmo tempo, muita gente também sofre ao assumir a sua condição, a sua orientação, enfim, né? Como lidar com isso, né? De que maneira essas pessoas... Não, resolvi, que nem você comentou esse caso, né? Resolvi assumir que eu não quero mais me esconder e eu quero ser quem eu sou. Quais são as principais dificuldades? Bem, a primeira dificuldade, como vocês já colocaram aí no início, seria a própria família. Esse grupo primário que essa pessoa convive, geralmente não é um grupo que está de acordo ou que está preparado para lidar com essa diversidade ou a diversidade dentro desse contexto. Não é que seja culpa da família, não é isso? Nós não estamos culpabilizando ninguém. É que realmente existe uma orientação e um padrão cultural que nos faz, geralmente, olhar para uma outra orientação, como já foi falado aqui no início, de uma maneira equivocada. Certo? Então, esses familiares, esses sujeitos, num primeiro momento, poderiam sim buscar um acompanhamento psicológico. Novamente, eu não estou falando que seja uma doença, mas acompanhamento psicológico no sentido de saberem como lidar com essa nova proposta de ser, estar no mundo, de se relacionar. Isso seria fundamental no primeiro momento. E, gente, a questão da educação. Eu diria que nós, professores e professoras, nós também somos muito responsáveis por isso.
A temática de gênero, por exemplo, é uma temática transversal, que ela tem que ser debatida e discutida em todas as disciplinas, seja ela qual for. Mas é uma disciplina técnica, não tem problema. A questão de gênero, ela é uma categoria de análise fundamental, que está aí e tem que ser discutida, tem que ser pensada, problematizada em todos os momentos. Seja na mesa do bar, na mesa da família, ou, prioritariamente, nesse caso, nós estamos dentro de uma universidade, em sala de aula. Bacana, professora. Utilizando esse mesmo caminho, esse mesmo gancho, o outro assunto que tem causado bastante polêmica é a inclusão da perspectiva de gênero, então, e conteúdos sobre a sexualidade no currículo escolar. Isso. É uma norma, enfim, que garante essa questão, já foi aprovada na Argentina em 2006. E eu gostaria de saber, na sua concepção, o que ainda falta para o Brasil para que ele evolua nesse aspecto, nessa questão. Primeiro, vontade política. E eu digo vontade política legítima, porque as pessoas estão pensando no quê? Em votos. Quando você pensa no voto, você está diante de uma sociedade que é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal. Então, você fica, assim, um pouco preocupado, fica pisando em ovos, se você não vai ferir, não é? Aquelas pessoas que provavelmente iriam votar em você. Nós sabemos muito bem como isso funciona no Brasil. Então, existe essa hipocrisia social, que primeiramente é uma hipocrisia política, que não quer se colocar e não quer legitimar algo que provavelmente, com certeza, não é, irá fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa e de equidade. Correto? Meninas, vocês concordam comigo? Essa vontade política, ela é essencial, porque nós precisamos, nesse momento, deles, para darem, eu diria assim, o passo final. Existe toda uma sociedade civil, organizada, existem vários grupos. Agora, essa hipocrisia social que está grudada a uma não vontade política, ela tem que ser, sim, denunciada e tem que ser levada à tona. Nós temos que problematizar isso. Agora, uma questão, agora mesmo, semana passada, aqui em Balneário Camboriú, houve manifestação para que fosse retirada a palavra gênero e sexualidade do plano de ensino. Quer dizer, a coisa realmente... É um absurdo. É bem forte. As pessoas estão se sentindo, enfim, talvez questionadas sobre isso. E talvez o principal problema seja de que maneira os professores estão preparados para lidar com isso, né? Qual a sua opinião? Então, gente, novamente... Eu fico pensando, por exemplo, na parada da diversidade. Às vezes as pessoas, elas se sentem violentadas, novamente, por uma outra forma de ser e estar no mundo, como eu já disse aqui, por uma outra orientação de gênero, que não aquela usual. Só que, como nós conversamos anteriormente, existe toda a ideia da invisibilidade. Chegou um momento que essas pessoas que não podiam falar, agora elas querem gritar, elas querem berrar. Nós temos também que parar para pensar sobre isso. Mas ele é muito... violento com as palavras que ele utiliza. Exagerado. Ele é muito exagerado, performático. Isso eu não gosto, não precisa ser assim. Essa é uma questão privada. Não é uma questão privada. Se fosse uma questão privada, não levaria tantas pessoas a morrerem por isso. Primeiro, é uma questão pública, e uma questão pública muito séria. Certo? Então, o que eu penso disso? Que sim, nós temos que nos preparar urgentemente. Agora, não dá para esperar. A questão de gênero, ela tem que ser colocada assim na pauta do dia, tem que ser veiculada e tem que ser tratada como algo que está lá explícito e implicitamente nos currículos. Bacana. Professora, agora trazendo um pouquinho para a tua vida acadêmica como professora, enfim, nas tuas pesquisas de mestrado e doutorado, você optou por temáticas que são voltadas ao estudo de gênero. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência, sobre essas pesquisas. Certo. Como eu havia te falado anteriormente, a temática de gênero, essa categoria de gênero é uma temática transversal. Eu não trabalhei com gênero exclusivamente, mas eu trabalhei com violências. E hoje eu não consigo falar de violências sem falar da relação de gênero, que muitas vezes é uma relação de empoderamento de alguns e desempoderamento de outros. Correto? O que acontece? Marilyn Stratner, que é uma estudiosa de gênero, ela trabalha com a ideia que nós desenvolvemos todo um padrão de classificar os sujeitos. E quando nós classificamos os sujeitos, a gente acaba não dando conta da complexidade desses sujeitos. Então, ela trabalha com a temática e com a categoria da justaposição. O que seria a justaposição? Ela está atrelada à fluidez, certo, da questão de gênero. Não teorizando tanto, eu trabalhei em favelas, morei em favelas no meu mestrado,
certo? Eu trabalhei com a questão das violências, voltada às violências principalmente contra as mulheres. E aí entrava nessa roda também a violência contra as ditas minorias, transexuais, etc. E na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com, principalmente, presidiárias, ex-presidiárias, onde também existia a questão, por exemplo, da transexualidade. Correto? E o que eu percebi é que essas pessoas que conseguiram atravessar essa vivência de violência, também atrelada ao gênero, são pessoas que, em determinado momento das suas vidas, deram as costas, entre aspas, para suas famílias de origens, pelo menos por um determinado momento, para conseguir se recompor. E são pessoas que tiveram, sim, a mediação educacional. Por favor, aqui não estou falando que eu sou contra ou a favor da família nuclear, não é nada disso. Mas essas pessoas, elas tiveram que ter um determinado espaço de tempo para lidar com uma outra lógica. Uhum. E por meio da educação, de um acesso à educação, elas conseguiram, então, transcender essa vivência de violência. Tá certo, eu acho que a gente ainda tem um minutinho para uma última pergunta. Em meio minuto, as meninas estão dizendo, eu gostaria de saber da sua opinião, professora Micheline, sobre a exposição na mídia dessas situações, dessa realidade. E a homossexualidade vem muito aparecendo bastante nas novelas, em filmes, enfim. A mídia está ajudando ou está atrapalhando? Por vezes, a mídia, vocês sabem muito bem, atrapalha, principalmente quando ela trabalha de uma forma artificial, de uma forma equivocada, que acaba não apreendendo essas pessoas como personagens ditas normais em todos os sentidos. São pessoas que estão aí, que trabalham, que têm seus afetos, que têm suas escolhas. Eles acabam focalizando na questão de gênero, mas por vezes de uma forma muito reducionista. Agora, nós também temos, como vocês estão trazendo hoje, discussões sérias. E cada vez mais nós estamos abrindo espaço para essas discussões sérias. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Tá certo. A gente quer agradecer muito a tua participação. Conversamos, então, com a professora Micheline Ramos de Oliveira, professora aqui nos cursos de Medicina, Direito e Psicologia aqui da Univale. Obrigada, professora. Obrigada para vocês. É isso, então. Viva a Voz fica por aqui. Até a próxima. Obrigada pela audiência.